Iniciando a nossa gravação. Bom dia a todas as alunas maravilhosas e os alunos aí invocadões do meu primeiro período manhã. Né? Saudades aí de vocês. Mas vamos iniciar mais uma aula. Ontem a gente fez a divisão aí dos grupos, explicamos direitinho a nossa metodologia de debates. Justifiquei até para o pessoal lá da noite que vocês estão firmes aí no propósito da gente fazer nosso campeonato de debates da forma original que a gente vinha fazendo, né? Mas hoje é dia de terminarmos ou tentarmos terminar a nossa aula lá dogmática que diz respeito ao processo legislativo. A gente parou em sanção, né? A competência lá conjunta lá do presidente para influenciar junto com o legislativo a criação das leis, tá? E a sanção, a competência exclusiva do chefe do executivo, e tudo que a gente for falar do presidente se aplica ao governador e ao prefeito, né? A depender da Constituição Estadual e da lei orgânica do município, a gente vai ter, né, pode ter algumas peculiaridades, teremos algumas peculiaridades diferentes, a começar da nossa Casa Legislativa, que a nível de Congresso Nacional é bicameral, né? Como a gente bem sabe, tá todo mundo quase com o cabelo branco igual a mim de saber. Eu tô com quase cabelo branco, certo? Não é muita coisa, não. É só uns 3 fios aqui, uns 4 fios acolá. Nada demais. Mas aí também surgiu uma dúvida ontem quanto às atribuições de ambas as casas, né? Que a gente vai ver hoje direitinho, revisar pelo menos, que a gente já viu na aula passada, quando a gente viu o tópico sanção, mas aí a gente não é o sanção nem da Lila não, né? É a sanção presidencial. Vou pegar aqui a mesma imagem. Então, descobri aqui uma imagem diferente, que ela pode nos ajudar melhor. Vamos aqui ampliar a tela para deixar muito bem legal. Não deu certo. Danadinha, peraí, Congresso. Agora vai. Vamos lá, compartilhar aqui a tela com vocês para a gente já entrar logo com a nossa típica voadora. Entramos logo de vez na nossa explicação. Bem, lembram que na nossa aula de sanção a gente estava explicando direitinho a formação bicameral do nosso Congresso, do nosso Parlamento Federal, né? E a gente tinha atribuições, pelo menos tradicionalmente distintas, para países que adotam o bicameralismo, né? Ou seja, 2 casas representando, né? Uma, o povo, no caso da gente, a Câmara dos Deputados, a outra, a federação, né? No nosso caso, o Senado. Como a gente é um federalismo, há uma dupla representação em que você coloca representantes iguais, daí a gente temos 3 senadores por cada ente federativo, ou seja, por cada estado, né? Por menor geograficamente ou por menor população que tenha, ele vai ter a mesma representação de estados muito maiores geograficamente e com uma população muito maior. Porque aqui o que vale é a igualdade na representação da federação. Por exemplo, Sergipe tem a mesma representação de Minas Gerais, né, enquanto há senadores. Já na Câmara dos Deputados, que é representada a população, né, os brasileiros lá se sentem mais representados, né, essa é a lógica, né, a gente tem proporcionalidade nessa questão. Mas o que a gente vai observar hoje é a divisão de tarefas dessas 2 casas. Certo? Tradicionalmente, a Câmara dos Deputados ela recebe, originariamente, os projetos de lei. Todos os de competência ou de iniciativa do presidente da República, ou seja, todas as leis que dizem respeito à organização do Estado, né, à organização do Executivo,
a peculiaridades de iniciativa de lei que a Constituição atribui de competência do presidente, ele, ao iniciar esse projeto de lei, ao apresentar, né, levar para entregar, para fazer protocolo, ele encaminha para a Câmara dos Deputados, que é a Câmara, né, que inicia o processo legislativo. Mas como a gente sabe que o senador, né, a mesa do Senado, né, as comissões podem iniciar o processo legislativo, tá? Quando eles começam o processo legislativo, o projeto de lei inicia no Senado. Todas as outras formas de início do processo legislativo, o projeto de lei será apresentado na Câmara dos Deputados, certo? Quando o projeto de lei foi de iniciativa do Judiciário, quando foi de iniciativa do Procurador-Geral da República, ou seja, do Ministério Público, quando for iniciativa do presidente, quando o próprio deputado apresenta o projeto de lei, começa na Câmara dos Deputados. Então, ela é a Câmara que a gente fala de início do processo legislativo, do projeto. Quando a Câmara aprova, ou seja, passa todo esse trâmite, que vai até, como a gente viu aqui no nosso modelo, né? A gente tem vários trajetos, né? A iniciativa de lei, o exame pelas comissões técnicas e discussão e aprovação, revisão do projeto. Ou seja, essas três fases iniciais, que é a fase da Câmara ou da Casa Legislativa, né? Quando ela chega ao final, tá? Ela é encaminhada para a Casa Revisora, né? Então, a Câmara dos Deputados é essa com a abóbora virada para cima, né? Com a abertura virada para cima, para simbolizar, né, que ela encaminha o projeto de lei para outra casa, que é o Senado, que está com a abertura voltada para baixo, tá? Para que ela realize a revisão do projeto. Como ela vai analisar tudo de novo, o projeto aprovado na Câmara, ela vai analisar tudo de novo, caminhar para a comissão, para análise técnica, para votação e depois para o plenário. Então, ela analisa pela segunda vez e, em razão dessa análise pela segunda vez, a gente dá o nome de Casa Revisora. Mas é claro que se o projeto iniciar no Senado, por apresentação do projeto de lei por parte de um senador, tá? O Senado inicia a análise desse projeto de lei e remete para a Câmara. Nessa situação, a Câmara funciona como revisora. Ok? A Bárbara está entrando também. Então, aqui era só para a gente resgatar essa imagem, né? Fixar essa bicameralidade, ou seja, a divisão do nosso Congresso em duas casas, a Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, e a Casa da Federação, o Senado Federal. Tá? A Casa do Povo, né, a gente vota, né, e elege deputados em quantidade proporcional, cada estado, né, dependendo da densidade demográfica, tem muito mais deputados do que outros estados, mas na Casa da Federação, no Senado, esse número é paritário, ou seja, eu tenho mesmo número de senadores, seja por um estado grande como é Minas Gerais, seja como um estado pequeno, como é Sergipe, Alagoas, enfim, Amapá, Acre. São estados com tamanho geográfico e densidade demográfica menor, bem menores do que Minas Gerais. Entendido essa parte? Ok, né? Sim. Tá, então, nunca mais vocês vão esquecer disso, né? Não. Nunca mais na história da galáxia. Sabe essa imagem que tem no Prezi, onde está a formação da lei? Ela é a Câmara dos Deputados? Porque tem tipo um slide com a... É a Câmara dos Deputados aqui. A maior é a Câmara dos Deputados, porque tem mais de 500 representantes. Lá no Senado é 81. Então é bem nozinha, né? Quando eu tenho uma análise, aí eu ia... É porque você antecipou aí o bate-bola. Tá vendo, ó? Tá vendo nos dois painéis ao lado? O prédio Sim. lateral e a concha virada para cima, né? Uhum. Aí é a Câmara dos Deputados, tá? A abóbora virada para cima. Só que é na Câmara dos Deputados também, até porque ela tem um maior espaço,
é o local onde o Congresso Nacional se reúne. Né? Como assim, professor? A gente não tem duas casas? Sim. A gente tem um presidente da Câmara dos Deputados e tem um presidente do Senado Federal. Tá? Quando a gente tem a necessidade de reunião dessas duas casas para análise de alguma medida, por exemplo, professor, que medida poderia ser essa? A análise de um veto presidencial. A análise do veto presidencial é muito forte. Tá? Então, para ela ser derrubada, né, a mensagem, ou para o veto ser derrubado, eu preciso da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal votando. Então, eles se reúnem na Câmara dos Deputados, como o exemplo aí da foto. Ó. Aqui é a reunião do Congresso, tá? Muita gente aqui, não é? Muita gente reunida, porque aí estão os deputados e senadores, tá? É o Congresso, né? Ou seja, é a reunião de todos, né? Não é um congressamento, ou seja, uma reunião afável, é uma reunião de trabalho. Por exemplo, se a gente tem um veto presidencial para ser analisado, né? Os senadores vão para a Câmara dos Deputados analisar o veto, né? E eles unidos sob a presidência do presidente do Senado, porque o presidente do Senado é também o presidente do Congresso, tá? Então, quando eles se reúnem, quem assume o presidente na mesa aí da Câmara é o presidente do Senado, porque ele é o presidente do Congresso. Tá? Congresso, sempre quando há a necessidade de reunião dos deputados e senadores ao mesmo tempo, né, para a votação de algo importante. Por exemplo, né, quando é para análise de um veto presidencial. Para eu ter a análise de um veto presidencial, eu preciso ter a maioria mais um dos deputados e dos senadores. Então, eles se reúnem lá para votar. Se mantém, se for pouco voto contrário, né? Se mantém, porque a lógica é de derrubada do veto. Tá? A lógica da votação é derrubada do veto. Se eu tiver voto suficiente, o veto é derrubado. Por que, professor, que a lógica é a derrubada do veto? Porque a lógica é de predominância ou de prevalência ou de centralidade do poder legislativo. Por quê? Né? É porque é o legislativo que é o criador da lei. Tá? Como a gente tem o presidencialismo, né? Que é, vamos dizer assim, uma evolução teórica mais recente, né? A gente tem tradicionalmente, né, a criação da lei na mão do legislador. Né? E isso, muitas vezes, era unificado nas mãos de uma mesma pessoa. Né? Aquele que legislava é aquele que governava. Tá? Os reis, né? Os imperadores, enfim. Com a evolução do tempo, a gente tem a independência do legislativo, que é construído na Inglaterra, né? Com essa disputa com o rei, e o legislativo acaba conquistando o predomínio, a preponderância, a centralidade, né, do Estado, porque se o Estado é formado pelas leis e não pela vontade de um homem, né, se nós somos governados pela lei e não pela vontade de um homem ou de um grupo de homens, né, então é uma conquista muito grande, porque a lei passa a ser a expressão da vontade de todos, né, sobretudo quando é na democracia. Né? Então é pelo parlamento que a gente tem a expressão da nossa liberdade, não porque a gente votou na pessoa, porque a pessoa é fiel, né, aos nossos princípios na época da eleição. Não é só por causa disso, não. É porque através da nossa escolha desse representante e da nossa possibilidade de influência nesse representante, que a gente expressa a nossa concordância de que, através da nossa escolha, aqueles que nos representam criarão as leis que vão nos governar. Não é um querer ou um arbítrio de alguém que vai impor leis a mim. Né? A criação da lei, inicialmente, parte da minha escolha, da escolha do meu representante. Tá? Não, professor, mas o representante chega lá, faz o que quer, não dá a mínima porque a gente
pelo menos pretende, ou aprova ou desaprova, aí é outra história, porque é uma necessidade de um avanço maior na nossa democracia para que o parlamento seja realmente a expressão da vontade da população. Mas isso se conquista, né, com o amadurecimento político da população, né, amadurecimento político das nossas instituições, enfim. É um crescimento que a gente precisa ter ainda. Mas a ideia teórica formada é de que a liberdade só é possível quando a lei é construída pelo aval da população. Então, é por isso que a centralidade, né, do Estado repousa no parlamento, porque se nós somos governados pelas leis e não pela vontade dos homens, né, de um homem ou de quem quer que seja, né, a gente não é governado pela vontade do bandido que tem a arma, né? Ou por um ditador que está longe, mas também tem arma. Ou seja, se a gente se contrapuser a ele, né, se isso acontecer, a gente recebe, né, ou a morte ou a represália, né? Mas então a ideia de liberdade é essa, né? Como a gente já vem muito tempo falando, isso já está bem batido. Então, é por isso que a centralidade do processo, né, legislativo é no parlamento. Como a gente tem o sistema presidencial, o governo é realizado pelo presidente, né? O presidente entra também como um coadjuvante na criação da lei, mas um coadjuvante com força, né? Porque a gente tem um presidencialismo forte. Então ele entra como um coadjuvante na criação da lei, mas um coadjuvante que tem força, né? Ele não coloca nada na lei. Ele não escreve nada na lei, tá? A não ser por uma possibilidade que é a medida provisória. Mas mesmo assim, para a medida provisória ter validade, ela precisa do aval do parlamento, tá? É a única possibilidade em que, a não ser também na lei delegada, mas aí é outra história, é também com a permissão do parlamento. Mas a lei, né, para a criação da lei, estritamente falando, a lei mesmo, né, a lei mesmo, estritamente falando, o que é, professor? É a lei que é oriunda do parlamento, né? A lei que não seja oriunda do parlamento é uma lei em sentido amplo. Não é lei, porque feito pelo presidente, né, mas tem que ter o aval do parlamento. Imagina a medida provisória como se fosse um projeto de lei que já tem eficácia imediata, né, vigência imediata, mas precisa ser aprovado pelo parlamento. Como o projeto de lei precisa ser aprovado pelo parlamento, tá? Mas como a gente sabe que o presidente tem força, né? Tem força porque tem permissão na Constituição para fazer isso, tá? Então a força dele não é a força pessoal, certo? É uma força oriunda de permissão da Constituição para que ele faça isso, para que nós possamos ter um governo mais célere em determinadas situações, como as que estamos vivendo, né? Necessidade de emergenciais, ele decreta uma medida provisória, ok? Mas voltando aí para a gente contextualizar direitinho, é a casa, o parlamento que define, né, o que é a lei em última palavra ou em última instância, certo? Roberto, Pois volta não. um pouco, eu vou fazer favor. Eu fiquei com dúvida, porque eu tento seguir. O presidente, ele faz uma medida provisória e tem que passar pela Pela Câmara. pela aprovação na mesma forma do veto presidencial, né? Eu preciso de um aval do parlamento, né, de ambas as casas, né? Uma comissão é instalada para analisar a medida provisória, tá? E ela precisa ser aprovada. Se não for É porque aprovada, ela perde a eficácia. Ela é como se ela desaparecesse, entendeu? Entendi. Não estou mais aqui, né? Sumiu. Por quê? Porque ela não foi validada, não foi aprovada pelo parlamento. Porque eu estou fazendo trabalho das terras indígenas. Aí tem uma medida provisória que está em caminhamento, que é número Foi aprovada, 910. foi aprovada recentemente, né? Aí eu tô desesperado com isso. Medida provisória 910, está aqui, ó.
Essa aí que eu 910. tava pesquisando, isso aí. É, ué. Eu gosto de pesquisar mais no Planalto, porque o Planalto coloca a medida provisória com um texto mais fácil de ser explicado. Aí você vê que a medida provisória 910, desculpe, aqui foi a 901, cadê a 910? Tu falou 910, não foi? Sim, 910. Desculpe que eu botei, foi 901. Ah, tranquilo. Cadê o site do Planalto? 910. Aqui, ó, altera a lei 11952, né, de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União. Tá? Exposição de motivos, ela é de dezembro, então ela já foi aprovada, porque senão ela já tinha subido do mapa. Tá? Esta medida entra em vigor na data de publicação, então isso aqui era um destaque que eu queria colocar para as questões de vigência, tá? Para a nossa análise lá do nosso processo legislativo. Beleza? Votação de relatório da medida provisória é adiada para quarta-feira. Então, percebe aqui, perto de perder validade, né? Medida provisória da regularização fundiária, não. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é notícia do Senado, tá? Não tem consenso no Senado, né? Ou seja, para que a medida provisória, né, continue valendo, tá? Continue vigendo, continue obrigando, né, continue surtindo seus efeitos, ela precisa ter aprovação do Congresso, né? Então, Senado e Câmara têm que aprovar, né? A menos de uma semana para o fim da validade da medida provisória tal, seguem o impasse na votação da proposta que trata da regularização fundiária. Então, para que eu tenha ganho, para que o presidente ganhe, né, ou seja, receba o aval, ele precisa explicar os motivos, tá? Para que a medida provisória. Ele faz uma exposição de motivos, por que que ele adotou com urgência, né, essa sumário do Executivo. Então, quando você vai analisar a própria medida provisória, você tem lá uma exposição de motivos que o presidente aponta como relevantes ou fundamentais para que o forçassem porque tem que ser urgência, né, e de extrema relevância, tá? Tem que existir essas duas condições para permitir o presidente atropelar o processo legislativo e colocar em vigor uma medida provisória, tá? A medida provisória começa a valer. Daí essa técnica legislativa que a coloca com a vigência, né, a partir do momento da publicação. Tá? Isso era uma coisa que eu ia mostrar para vocês também. Mas aí a gente vai devagarinho, tá? A gente chega lá. Mas aí o teor, eu acho que tu deve estar com um problema, estudar o teor da própria medida provisória, né? Isso, eu tava lendo para entender nada. Se leu aí para mim, ficou mais claro. Tem aqui, sumário executivo de medida provisória, né? O que é o sumário? É o resumo das disposições, tá? Ou seja, as exposições de motivos dele, tá? Que o presidente encaminha para o Congresso saber por que é que ele, tá, adotou essa medida provisória. Beleza? Mas a gente vai ver outros exemplos aqui para que a gente possa seguir aí o nosso tópico um por um, tá bom? Beleza. Alguma dúvida a mais? Já posso rever aqui, né? Porque aqui a gente já viu, então eu vou passar só para que a gente possa relembrar o nosso textinho, né? A sanção consiste na aquiescência, né? Na concordância, na aprovação do chefe do executivo, tá? Lembra? Chefe do executivo. O que vale para o presidente vai valer para o governador e para o prefeito, tá? Com o projeto aprovado pelo legislativo. Lembra também, tá? Vocês não estão vendo ainda isso, mas é só para colocar isso na caixota, né? A gente tem lei e tem emenda constitucional. Aliás, a gente tem projeto de lei e projeto de emenda constitucional, certo? A gente tem projeto de lei para criar lei, alterar lei, e a gente tem projeto de emenda constitucional para alterar
à nossa Constituição, certo? O presidente, ele só participa da criação de lei, certo? Ele só tem sanção, ou seja, ele só participa com a concordância dele para a criação e alteração de lei. O presidente, ele não participa quando se trata de emenda constitucional, tá? A emenda constitucional é de exclusivo trâmite total do parlamento, tá? É o parlamento quem sanciona, é o parlamento que publica, tá? É todo o processo de exclusividade do parlamento, o presidente não toca nele, tá certo? Então vamos lá. A sanção, o Anderlan também aqui entrando. A sanção consiste na aquiescência, na concordância do chefe do executivo com um projeto aprovado pelo legislativo, tá? Como a gente tem 2 casas no Congresso, o projeto de lei para vingar, ele precisa ser aprovado pela Câmara e aprovado pelo Senado, tá? Depois da aprovação das 2 casas, segue para a sanção presidencial, beleza? Vamos lá. É ato de alçada exclusiva do Poder Executivo. O que é o ato? O ato de sanção, tá? Do presidente, se é do Poder Executivo, não é do Presidente da República, dos governadores estaduais e prefeitos municipais. Na esfera federal, dispõe o presidente do prazo de 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. A sanção pode ser tácita ou expressa. Ocorre a primeira, ou seja, ocorre a sanção tácita quando o presidente deixa escoar o prazo sem manifestar-se. Ok? É expressa quando declara a concordância em tempo oportuno, ou seja, dentro dos 15 dias. Quer dizer, professor, que o presidente pode deixar passar o tempo, assim, como se nada estivesse acontecendo. Não, eu não vi, eu não percebi. Às vezes isso é colocado, gente, por uma estratégia política do presidente dar concordância a um projeto de lei que desagrada a sua base política, tá? Então, assim, não, presidente, você tem que vetar essa lei, isso é um absurdo, não pode, o Congresso está contra a gente e tal. Aí ele, não, eu vou dar uma olhada assim. Aí ele não quer confrontar o Congresso, vetando o projeto, e também não quer desagradar a população, dando expressamente a sua concordância. Porque se o Congresso aprova o projeto de lei, e a população vai dizer que esse projeto de lei é ruim, ou parte da população, né, é ruim, aí a parte da população vai pressionar o presidente. Ó, presidente, veta isso aí, não tem condição, não dá. A gente vai se prejudicar, né? Ao presidente, calma, eu vou examinar, né? Aí ele não quer desagradar o Congresso, vetando, né? Porque aí ele vai ter que ter um embate político com o Congresso, e ele não quer desagradar a sua base, dizendo que concorda com o projeto. Então ele deixa passar, né? Foi um descuido, passou por aqui, vou ver o que foi que houve. Mas eu não concordei, né? Então é a sanção tácita, tá? Quando ele não fala, deixa passar, então é sancionado porque ele teve a oportunidade de negar todo o projeto ou parte do projeto e não o fez, tá? Lembra que a primazia, a preponderância é do parlamento. Então, o presidente tem a oportunidade de se manifestar dizendo que é contra o projeto de lei, que é contra alguma parte do projeto ou todo o projeto. Ele tem a oportunidade. Agora, se ele não usa essa prerrogativa dele, tendo essa oportunidade, o projeto de lei continua, porque é primazia do parlamento e o parlamento tem pressa, tá? Já que ele aprovou, é porque ele quer que o projeto seja convertido em lei. Ok? Na hipótese de veto, o Congresso Nacional, sempre quando a gente fala Congresso Nacional, é a reunião das 2 casas, né? As 2 casas reunidas, disporá de 30 dias para a sua apreciação. Ou seja, o Congresso Nacional, após receber a mensagem de veto do presidente, né, vai ter 30 dias para votar se concorda com o veto do presidente ou se derruba o veto do presidente, ou os vetos, né, do presidente. Para que o veto seja rejeitado, é necessário o voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, em escrutínio secreto, tá? Secreto para que eles não sejam pressionados ou não recebam retaliação, né,
do governo, porque a gente sabe que tem governo, tem deputados e senadores que são da base do governo, tá? E são da oposição. Quando o da oposição vota contra o governo, é natural, é esperado, né? Mas quando o da própria base do governo vota contra o governo, aí fica ruim, né? Porque o governo vai dizer, ô meu amigo, você está com a gente ou não está com a gente? É do governo ou não é do governo? Porque se é do governo, tem que votar a favor do governo, né? Aí você tem o escrutínio secreto, né? O senador, o deputado do governo pode votar contra, ninguém sabe, né? Fica por aqui. Então, vencido o prazo, que prazo, professor? Os 30 dias, né, que o Congresso tem para analisar o veto do presidente. Se o Congresso não deliberar, ou seja, não concluir a votação, o projeto entrará na ordem do dia da sessão seguinte e em regime prioritário. Ou seja, se vocês não estão dando conta de votar o veto do presidente, não tem problema, para tudo que vocês estão fazendo, para que vocês se concentrem nesse veto do presidente. Ok? Porque, como a gente bem sabe, há muitas coisas importantes, né, tramitando na Câmara, no Senado, no Congresso, e isso requer atenção. Né? Não é à toa que os caras trabalham manhã, tarde e noite. Né? Quem diz que parlamentar trabalha pouco é porque não sabe dar missa à metade. Tá? É só você tentar acompanhar, faz dessa. Você está em casa, né? Tenta acompanhar. Agora não, porque a gente está tudo em sessão remota, né? Mas tenta assistir a gravação de um dia de trabalho da Câmara ou do Senado para você ver. Tenta acompanhar. A galera começa de manhã, passa para tarde e vai, quando tem votações importantes, à noite. Então, é o dia todo. Tá? Então, vencido o prazo de 30 dias, se não derem conta de chegarem a um consenso e de votar o veto do presidente, né, para tudo, para você ficar dedicada só a isso. Ok? Alguma pergunta? Não. Não, né? Então vamos para as questões polêmicas, né? A gente tem aqui a lei, né, 13.869, que é a chamada lei de abuso de autoridade. Certo? Ok? Temos também a lei, né? Tem até o nome aqui despretensioso, né? Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Nossa, que nome mais genérico, né? Não tem nenhum nome forte. Porque o projeto de lei que deu origem a essa lei era chamado Projeto de Lei Anticrime. Vocês ouviram falar na época, ano passado? Não? Pacote anticorrupção, né? A lei anticrime. Não ouviram falar, não? Sim. Ouviram, né? Então, assim... É do novo FADMEC, o pacote anticrime. Não é? Uhum. Porque muda a legislação penal e processo penal, né? Ah, professor, é covardia. Eu tinha comprado até um Vadmec, mas o bichinho ficou desatualizado. Acontece. Tá? Enfim, vamos pegar de exemplo essa lei 13.964, né? A lei oriunda do pacote anticrime, do projeto anticrime. O pessoal falava o projeto do Moro, mas ministro não tem projeto, tá? Ministro é assessor de presidente. Quem tem projeto é o presidente da República. Do mesmo jeito que o assessor do juiz, ele não tem decisão. Quem tem decisão é o juiz. Ah, mas eu sou o assessor, quem fez a sentença fui eu. Eu que redigi, agora pronto. Você é um assessor, o seu cargo é para isso. Auxiliar o juiz na redação das peças. Agora, quem assina é o juiz, então a peça é dele, porque ele que assina, né? Ok? O ministro é assessor do presidente, tá? Então, ele auxilia o presidente quando o presidente quer ou quando é necessário para determinada matéria. Se é matéria de segurança, chama o ministro da segurança. Se é de justiça, e assim por diante, né? Então, o ministro é um assessor do presidente, porque quem manda, quem assina é o presidente. Então, o projeto se é originário do executivo, o projeto é do presidente, tá? Então, o presidente da República diz, faço saber que o Congresso Nacional decreta, ou seja, ele aprovou o projeto, e eu sanciono a seguinte lei. Se ele sanciona, né, no todo, ele não tira nada. Ou em parte, ele tira partes
tá? Ele veta parte da lei, então ele retira parte da lei, deixando o resto do texto, tá? É como se fosse um recorte, né? Você selecionou, recortou, tirou do texto, tá? E colocou em outra folha. Por que eu vou colocar em outra folha? Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a nova redação, tá? Beleza, nova redação, quando é NR é nova redação. Opa, vetado. Então já peguei os primeiros vetos do presidente. O que é que ele fez? Ele retirou, tá? Ele retirou essa parte aqui do projeto e liberou o texto, o restante do texto que ele não vetou, certo? Então, o que ele veta, tá? Ele retira, ok? O que ele veta, ele retira, tá? Aí, como é que fica? Fica uns tracejadozinho e o parêntese para dizer por que está tracejado, porque foi vetado, certo? Então, eu tenho dois documentos, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu tenho dois documentos. O projetão inteiro, tá? Em que ele vai analisar, ele recebe lá da Câmara que concluiu, da Casa que concluiu a votação, normalmente é do Senado. Então, ele recebe o projeto de lei aprovado pelas duas casas, né? Tá aqui o projeto todo. Ele vai examinar. Se ele concordar com tudo, ótimo. Ele dá o ok dele, sanciona, tá? Assina lá embaixo. Não, concordo. Beleza. Agora, quando ele veta, ele pode vetar tudo, né? Não quero saber desse projeto aí. Ou ele veta partes. Aí o que é que ele faz? Ele seleciona, né, parte do texto e tira. Claro que vai ficar um espaço vazio no texto, né? Porque ele tirou. Para não ficar um espaço vazio, epa, cadê o artigo que estava aqui? Tiraram. Não. Está aqui pontilhado e vetado, porque eu retirei, porque eu vetei. E se eu retiro, onde é que eu coloco? Né? Eu vou colocar em outro documento aquilo que eu retirar, porque esse projeto de lei vai ficar o texto todo, menos a parte que eu retirei, porque eu vetei. Tá? Essa parte que eu vetei, certo? Que é o projeto de lei, que tem o texto total, menos as partes que eu retirei, porque se eu retirei é porque eu vetei. Beleza. Quando eu retiro essa parte, eu sanciono. Claro, eu sanciono o texto sem aquelas partes que eu tirei. Ok? Beleza? Aguardando aí a confirmação de vocês. Entendido? Ok, Roberto. Ok, né? E aquela parte que eu tirei, tá? Eu vou formar um novo documento, tá? Para eu justificar para o Senado, para o presidente do Senado, tá? Para justificar para o presidente do Senado por que eu vetei aquelas partes que eu retirei do projeto. Porque o textão do projeto de lei está lá, menos as partes que eu vetei, porque eu retirei do texto, e o que sobrou do textão lá do projeto de lei, eu sancionei. Eu liberei para ele começar a valer, ou seja, passar de projeto de lei para virar lei. Eu passei para frente, né? Dei continuidade. Sancionei. Logo após eu promulgo, ou seja, eu coloco um novo selo nele, com um novo número. Aí o projeto de lei deixa de ser projeto de lei tira o projeto, tira o número que ele tinha quando era projeto de lei, ele vai ficar agora só lei e vai ganhar um novo número. Então eu vou promulgar, eu vou dar um novo selo para ele, né? Um novo protocolo. Então a lei passa a ter esse nome específico, que antes era projeto, na promulgação, certo? E ele ganha um novo número, lei número tal, né? De tal dia, porque foi o tal dia, o dia da promulgação dele. O dia que o projeto de lei deixou de estar na barriga e veio ao mundo, certo? Então, ela passa daquela fase de gestação para, na promulgação, virar lei,
se virou lei, ganha um número específico da lei, certo? Até aí, ok? Ok. Tá. Aí aquilo que eu vetei, eu vou fazer um documentozinho chamado mensagem, tá? É uma mensagem que eu envio para o Senado, envio para o presidente do Senado, para justificar ao presidente do Senado por que é que eu vetei aquelas partes. Ora, se eu peguei o projeto, né? Retirei as partes que eu não aprovei, ou seja, eu retirei as partes que eu vetei e eu encaminhei para, já que eu sancionei o restante, né? Eu vetei só uma partezinha. O restante eu concordo, sancionei. Então eu vou encaminhar para a promulgação, ou seja, para ganhar um novo selo. Um novo selo significa mudança de nome, sai o projeto, fica só lei, projeto de lei passa a ser lei e ganha um novo número. E eu mando publicar no Diário Oficial da União. Para quê? Para que todos possam conhecer que uma nova lei surgiu. Tá? Beleza? E o que é que eu faço com aquilo que eu tirei? Eu jogo fora? Não. Eu reúno em uma mensagem, em um documento, em que eu vou fazer uma justificativa parte por parte. Tá? Por que você tirou esse inciso aí, oitavo? Eu retirei o inciso oitavo por causa disso, disso e disso. Né? Justificativas objetivas, portanto curtas, tá? Mas que deem conta para explicar por que é que foi vetado. Aí eu encaminho para o presidente do Senado tomar conhecimento para que comece o presidente do Senado recebendo essa mensagem do presidente, ele tem o prazo de 30 dias para o Congresso votar se derruba ou não derruba o veto do presidente, tá? E para que o pessoal saiba, poxa, por que o presidente vetou isso aqui? Por isso é a mensagem, né? O presidente explicando, colocando as suas razões, né? Explicando por que vetou, ok? Beleza aí? Ok. Na prática é isso, professor. Como é que funciona? Ó, tá aqui, né? Eu gosto de entrar no site do Planalto porque é uma página mais direta, tá? Dá contato mais rápido com a lei. Então, eu tenho aqui a mensagem do veto. Uai, e essa lei teve veto, professor? Do presidente teve, né? A lei do pacote anticrime. Lembra que o pacote anticrime iniciou com o presidente da República. Então, a iniciativa é dele, tá? Ele encaminha para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados começa a examinar, começa a fazer modificações, vota o projeto de lei. Projeto de lei de iniciativa lá do presidente. Começou com ele, né? Muda, vota, aprovou esse projeto de lei. Vai para o Senado faz a mesma coisa. Quando o presidente recebe, não é o mesmo projeto aprovado que ele encaminhou. É diferente, porque a Câmara dos Deputados e Senadores tem o poder de modificar. Aí o que é que ele faz? Não, tá diferente. Não gostei dessas partes aqui, vou vetar. Ele pode vetar o que ele não gostar, pode vetar tudo, né? Pode vetar as partes que ele não gostou, mas ele não faz isso porque isso é sempre um embate com o Congresso. E se ele tem o veto derrubado, é uma derrota dele, né? E ele não quer ser derrotado, lógico. Nenhum presidente quer ser derrotado, né? Na sua relação com o Congresso. Então, o que é que ele faz? Uma pesquisa, isso aqui dá para vetar porque eu não aceito de jeito nenhum. O resto, eu concordo, né? O resto, eu não vou vetar, não, tá? Então, vamos lá. Ele veta, porque como a gente já viu, tem vetos aqui, ó, tá? Então, a gente vai saber por que ele vetou. Tá aqui a mensagem, né? Mensagem de veto. Aí o que é que ele faz? Ele numera. Quantas mensagens eu já enviei? Não sei, olha no protocolo. Coloca aí, né? A seguinte seria 727, né? E assim, tá? É do dia, daquele dia tal. Então ele fala, senhor presidente do Senado, comunica a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, relembra que todo servidor público, todo agente do Estado, ele só faz alguma coisa em razão de permissão da lei, de autorização da lei. Lembram disso, né? Hein? Câmbio.
Oi, Roberto. Todos lembram disso, né? Peraí, repete a pergunta, por favor. Ó, vamos lá. O servidor público, né, da portaria do Palácio do Planalto, né, o porteiro do Palácio do Planalto, até o presidente da República, ou seja, né, todo mundo, servidor público, seja o agente do Estado, servidor público, né, ele só age em conformidade com a lei. Por isso é que juiz, presidente, senador, deputado, tudo que ele faz é segundo a lei tal, que me permite fazer isso, eu vou fazer isso. Certo? Ou Sim. para dizer, eu estou fazendo isso porque a lei permite que eu faça isso. Se a lei não permitisse, eu não tinha como fazer. É diferente da gente, que a gente faz tudo desde que a lei não proíba, né? Do presidente da República até o mais baixo servidor público, né? De hierarquia, esse servidor público, o presidente da República só faz porque a lei permite, porque a lei confere esse direito, ou melhor, esse poder a ele, tá? Beleza? Ok. E onde é que a gente vê isso? Na nossa gloriosa Constituição. Lembra que a mensagem de lei, cadê a mensagem? Fala do parágrafo 1º do artigo 66, né? Aí a gente vai lá. O que é que o artigo 66? A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República. Não fala que é o Senado, né? Fala a casa. Por quê? Porque o Senado pode começar a lei e a Câmara dos Deputados terminar. Se a Câmara dos Deputados terminar, é a Câmara dos Deputados que encaminha o presidente. Todos os outros, né? A normalidade começa na Câmara dos Deputados, passa para o Senado quando termina, encaminha para o presidente. Certo? Mas a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo, concordando, o sancionará. Por que ele sanciona? Porque o artigo 66 diz que ele sanciona. Certo? Parágrafo 1º. Se o presidente considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, então essas são as duas condições em que o presidente pode vetar o projeto, no todo ou em parte. Por quê? Porque ele julga inconstitucional ou contrário ao interesse público. Se ele julga inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele vai ter que justificar por que é inconstitucional e por que é contrário ao interesse público. Tá? Ele vai vetar, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias. Então, naquele nosso texto não tem, né, prazo de 15 dias? Tem por quê? Porque é o prazo dado na Constituição. Contados da data do recebimento. É claro, o presidente recebeu o projeto, começa a contar para ele ali os 15 dias, para ele sancionar ou vetar. Tá? E se ele vetar, ele vai comunicar, dentro de 48 horas, o presidente do Senado, os motivos do veto. Tá? Por isso, ele não tem que comunicar falando dos motivos, é por isso que ele faz a mensagem, para cumprir o parágrafo 1º do artigo 66. Certo? Aí ele fala, comunica como? Decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, que são as duas condições, né? Por que que é? Porque está na Constituição. Ok? Aí ele vai dizer, parte por parte, por que que veta. Tá? Aquele inciso 8º lá, ó. Aqui o inciso 8º. Aqui, ó. Inciso 8º, artigo 121, né? O Roberto não está compartilhando tela. Oh, desculpe. Vamos voltar. Voltar aqui, né? Tá aqui, o artigo 100, parágrafo 1º, artigo 66, tá? Se você não me fala, ó Jesus amado. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República. Isso aqui é na nossa Constituição, tá? Nossa gloriosa Constituição. Tá bom? Artigo 66. Cadê o danado? Ok? Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação, né? Normalmente é o Senado, mas pode ser a Câmara dos Deputados, enviará o projeto de lei ao presidente da República, que aquecendo, quem concordando, o sancionará. Tá? Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, que é
que são as duas condições que o presidente tem para vetar o projeto, alega inconstitucionalidade e alega ser o projeto contrário ao interesse público. Se ele alega, ele vai ter que explicar por quê é inconstitucional e por que é contrário ao interesse público, né? Ele vai vetar total ou parcialmente, no prazo de 15 dias. Daí aquele prazo lá do nosso texto, né? 15 dias, porque é o prazo que a Constituição dá. Contados da data do recebimento, claro. O presidente só vai tomar conhecimento do projeto quando ele recebe da Câmara, né? Não, professor, mas ele tem outro jeito de tomar conhecimento. Tá, mas a tomada do conhecimento sempre tem que ser oficial, tá? E comunicará, tá? Dentro de 48 horas, é o prazo que ele tem, tá? Ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Por isso, tá? Ele encaminha a mensagem para encaminhar os motivos do veto, atendendo ao dispositivo, né, ao determinado na Constituição. Ele fala para o presidente do Senado, tá? Que decidiu vetar parcialmente, ele não vetou todo, ele vetou parcialmente. Por que ele vetou parcialmente? Por contrariar o interesse público e ser inconstitucional. E ele vai dizer, parte por parte, ó, o inciso 8 do parágrafo 2º do artigo 121, né, que é o que está lá no projeto de lei, certo? Que inciso 8º é esse? Com o emprego de arma de fogo de uso restrito e proibido, tá? É o que foi vetado. E ele vai dizer por quê? As razões do veto. É ele que tira da cachola dele? Não, ele vai dizer, olha, eu ouvi os meus assessores. Qual assessor? O ministro da Casa Civil. E o ministro da Casa Civil opinou pelo veto ao dispositivo a ser transcrito. Lembra que ministro é assessor. Tá? Claro, assessor da mais alta hierarquia, mas é assessor do presidente. Tá? Do mesmo jeito que deputado tem consultor, né, que é um nome dado para o assessor legislativo, é consultor legislativo. O juiz tem um assessor jurídico, né? Enfim, eles auxiliam a quem tem o poder, né, de decisão, né, a facilitar o trabalho ou a tomar as suas decisões. Então, o ministro faz isso com o presidente. Ele opina, o presidente acata se ele quiser, tá? Mas ele o faz sempre com a ajuda do seu assessor técnico. Claro que o ministro da Casa Civil, né, normalmente ele não vai produzir, ele não vai digitar essa razão aí de veto. Ele pede para o assessor dele fazer, o assessor jurídico dele fazer. Então, o assessor do ministro faz para o ministro e o ministro entrega para o presidente. Certo? O presidente analisa, é isso mesmo? É isso mesmo, presidente. Se concordar, o presidente dá a assinatura, né, concordando e fazendo com que a razão seja dele. A razão é do presidente. Claro, ele ouviu, né? Ouviu o ministro. O ministro opinou, tá? É como se tivesse feito assim: "E aí, ministro, o que você acha?" "Presidente, eu acho isso, então eu opino nesse sentido." "Ah, concordo com a sua opinião. Então vou dar o meu carimbo aqui, a minha assinatura, tá?" E assim por diante. O ministro da Justiça, Segurança Pública e a Advocacia da União manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos, tá? Dispositivo tal, qual é a razão do veto? Aí ele vai explicando, ó, parte por parte, sempre, né, a razão do veto tendo um parágrafo, mais ou menos, né? Algo sucinto, algo objetivo. Ok? E assim, ó, toda a manifestação dele, as razões, de tópico por tópico, para atender a explicação de cada um desses, ó, tá? Todos os vetos que ele deu aqui, ele vai explicando, tá? Lembram quando eu comentei na sala de aula que o ministro Fux suspendeu a vigência desse projeto de lei, ou parte desse projeto de lei? Aliás, parte dessa lei? Lembram? Hello? Todo mundo está aí? Eu não me lembro, não. Lembra não? Não. Lembra, Paulo? Há uma decisão do ministro Fux. Oi, Roberto. Vou pegar um café aqui. Eu acabei perdendo uns 2 minutinhos aqui. Ah, eu acho que vocês não estão aí não, viu? Vocês estão meio dispersos, gente. Não, eu tô aqui, ó. Roberto. Vamos lá, meu povo e minha pova. Tá? Perguntei há pouco
se vocês lembram do nosso comentário em sala de aula, do ministro Fux, tá? Suspendendo a vigência do juiz de garantias. Sim, agora eu lembrei. Lembram aí? Cadê todo mundo aí? Sara, Cleusa, Ana Paula, Ricardo, Yasmin, Taylor. Aqui. Bom dia. Aqui. Ah, então se manifestem, meu povo. Pelo amor de Deus, que hoje é sexta. Tem que ter alegria nessa vida. Ânimo. Cadê o café? Olha o meu café aqui, ó. Não lembram? Lembram? Não. Tá aqui o juiz das garantias. Você não lembra, Sara? Não lembro. Eu lembro. Beleza. Então, assim, o artigo 3º da lei, que era do projeto, né? Artigo 3º, artigo 2º, artigo 1º, tá? O artigo 1º lembra que ele sempre... O artigo 1º vem falar o que é a lei, para quando a pessoa começar a ler, saber de que é que se trata, né? Aquela lei toda. Então, o artigo 1º ele vai dizer... A lei trata de quê? Tá aqui, tá? O artigo 2º já vai fazer as mudanças. E o artigo 3º, ele cria o cargo de juiz de garantia. Tá? Ele divide o cargo de juiz. Vai ter um juiz de garantia e um juiz de processo. Tá? Ou seja, o juiz da parte de investigação e o juiz da parte de processo. Ok? Então, aqui ó, está o juiz das garantias. Percebe que o artigo 3º todo é sobre ele. Juiz das garantias. Aí começa, olha o tanto. A gente viu primeiro... Não. Hã? Não tá aparecendo, não. Ótimo, então vocês estão prestando atenção. Muito bem. O artigo 3º, tá? A gente, quando tem aqui o artigo 1º, o artigo 1º sempre é falando, tá? Do que é que trata a lei, para que você não leia a lei toda para saber de que é que ela trata. O artigo 1º sempre vem trazendo de que é essa lei mesmo, o que é que ela trata, qual é o assunto. O artigo 1º sempre é isso, tá? O artigo 2º, ele já vem com as modificações que ele traz, tá? Tem veto também aqui, veto aqui, veto aqui. E o artigo 3º, né, do projeto, que agora é lei, tá? Ele trouxe a figura do juiz das garantias. E o artigo 3º, ele vem incluindo essa figura, esse novo cargo, né, na magistratura, e ele vem dizendo como é que ele vai ser. Qual é a competência do juiz das garantias? O que é que ele vai fazer? Qual é a obrigação dele? Ele vem trazendo tudo aqui, ó. Tá? É grande, ó. Tá aqui o primeiro veto do presidente, né? Vai mais. Tá aqui o segundo, o terceiro e o quarto veto do presidente. Continua. Tá? Tudinho. Vamos lá. Eita, que coisa. Tem mais aqui sobre o exame de corpo de delito, de cadeia de custódia e das perícias. Continua, ó. Então, é muita obrigação, é muita competência aqui para o juiz das garantias, certo? Até a gente chegar no artigo 4º dessa lei aí, tá? Olha o tamanho. Até aqui, ó. Beleza? Então, tudo isso está na lei. Lembra que se o presidente não tivesse concordado, ele tinha vetado, tá? Ele não vetou. Ele vetou só 4 partes do juiz das garantias, não foi? Que a gente viu? Então, repara que tudo isso passou pelo crivo do presidente. Então, isso foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e recebeu a aquiescência, a concordância do presidente da República. Certo? E, quando recebe a aquiescência, a aprovação do presidente da República, ele assina embaixo. Está aqui, ó. Então, o presidente e os seus ministros assinaram embaixo. Então, todo mundo concordou, né? Tirando aqueles 4 vetos, né? Com todas aquelas obrigações do juiz das garantias. Aí vem o ministro Fux e suspende isso aqui, ó. Suspende o último artigo da lei, né? O último artigo da lei, ele trata da vigência, né? Lembram, né? Se é vacatio legis, se ele tem um prazo lá para entrar em vigor, se ele tem um prazo para obrigar, um prazo para entrar em vigência, certo?
Ele tem um prazo. Então, esse prazo é o último artigo da lei. Então, o ministro do Supremo, ele suspendeu essa vigência aqui para as partes lá do juiz das garantias. Então, repara, um único ministro atropela a decisão da Câmara dos Deputados, do Senado e do presidente. Percebeu aí? Perceberam aí, gente? Sim. Entenderam aí? Sim. Agora uma pergunta. Se o presidente veta esse artigo 20, tá? Se ele veta o artigo 20, porque aqui o artigo 20 está dizendo que essa lei entra em vigor após decorrer de 30 dias, né? Sim. Se ele veta esse artigo 20, o que é que acontece? Fica em 45 dias. Ah, garota! É isso aí. Por que fica em 45 dias, Ana Paula? Explica aí. Porque tá na Constituição. Ó, não é na Constituição. Não é não? Não é não. Ah, eu não lembro não. Lembra? Você disse agora, ué. Ai, Ó, você tá me apertando. vamos aqui. É lógico que tem que apertar. Você lembra disso, tá? Ó, a gente tem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que a gente começou a explicar no começo das nossas aulas. Eu acho que foi na segunda semana no máximo. Diz assim, artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Ora, se eu não tenho esse artigo, porque a lei pode vir sem esse artigo, ó, ela não falou nada. Se ela não falou nada, 45 dias depois. Certo? Agora, se ela traz um prazo, vai entrar dentro daquele prazo. Tá? Lembra? Oh, Jesus. Cadê? Lembra que, salvo disposição em contrário, ou seja, se não disser nada, se não tiver nada, é 45 dias. Tá? Agora, se tiver, vai ser nos dias e no prazo que o artigo trouxer. Agora, se o presidente veta, fica sem o artigo, né? Se ficar sem o artigo, entra dentro da regra geral. A regra geral, 45 dias. Beleza? Beleza. Ok? Ô, Roberto, esses 45 dias seriam os vacatio legis, né? Não, a vacatio legis comum, 45 dias depois de oficialmente publicado, tá? Só que se não tiver nada em contrário. Nesse caso aqui tem, ó, o artigo 20. O artigo 20, tá. A lei normalmente lá no final ela vai dizer o prazo de vigência dela, que é o último artigo. O último artigo sempre traz a vigência dela. Normalmente, pelo menos, né? Quando não traz, fica subentendido que são 45 dias. Tá? Entendi. Mas como a gente já viu, né? Deixa eu pegar aqui o exemplo. Cadê? A medida provisória, ó. Medida provisória qualquer. Lá no final, o que é que ela diz? O último artigo, ó. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, imediatamente. Tá? Beleza? Beleza. Qual é o dia? É o dia da publicação. Certo? Aí eu tenho, por exemplo, ó, cadê? Aí eu tenho outros exemplos. O Código Civil. Código de Processo Civil, quer dizer, de 2015. Qual foi a vigência dele? Tá? Este código entra em vigor após decorridos 1 ano da sua publicação. Aqui é 1 ano. Tá? E aí você vai, ó. Instituto Código Civil, lá de 2002. Qual foi a vigência dele? Né? Este código entra em vigor 1 ano após a sua publicação. Tá? Aí tem regras de transição, ó. Revogam-se aqui todas as remissões, diplomas legislativos, beleza? Aí a gente tem vários exemplos, tá? Vários dias diferentes, a depender, né, do que
que mais? A mensagem, né, que a gente acabou de ver. É aqui a mesma mensagem? É. Cadê? Isso. Mesma mensagem, tá? Agora a gente tem... Vamos aqui abrir direitinho. Esse exemplo. Agora a gente tem outro exemplo. Qual é o outro exemplo, professor? A lei de abuso de autoridade, tá? Lembra naquela nossa percepção aqui? Deixa eu voltar aqui a nossa imagem. A nossa percepção de que o presidente vetou, tá? Tirou aquela parte, fez a mensagem dele para encaminhar para o Senado a mensagem dele, porque é que ele vetou aquelas partes que ele retirou do texto. E o texto que sobra, sem os vetos dele, porque ele retirou os vetos, né? O texto que sobra, ele manda, já que ele sanciona o resto, ele vetou só aquela partezinha. Ele sancionou o resto, o projeto segue, tá? Porque a última fase do projeto, né, de alteração de alguma coisa, é a sanção, a fase de sanção. Ele vetou aquela partezinha e sancionou o resto. Então, ele encaminha para promulgação. Lembra que promulgação é o recebimento do selo dele, tá? Do selo dele não, né? Não é do selo do presidente, não. É o selo que a lei tem que receber, né? Tirando o nome projeto, ficando só a palavra lei e ganhando um novo número, tá? Então, esse é o processo que é feito na promulgação para oficialmente passar de projeto e se transformar em lei. Na promulgação, a lei começa a existir, certo? Mas ela precisa ser apresentada ao mundo, ok? Então, ela é apresentada ao mundo através da publicação, ok? A publicação, tá? Quando é publicado, ele ganha, a lei vai ganhar esse acréscimo aqui, ó, da data. Porque lembra que a lei é dessa parte para trás, tá? Essa parte para trás, certo? Não tá mostrando de novo. Muito bem. Então, ó, vamos fazer aqui, porque essa parte aqui é peculiar, porque eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Ó, a lei é daqui para baixo. Aliás, daqui para cima, né? Daqui para trás. Até a promulgação, tá? Quando é publicado, a publicação serve para quê? Para ela criar uma data. Uma data, vamos dizer assim, de aparição. Uma data de divulgação dela. Então, é daqui que a gente conta a vigência dela. Certo? A vigência começa a contar da data da sua publicação. Sem publicar, esse negócio aqui não começa. Ok? Entendido? Sim, sim. Então, tudo que está na lei de abuso de autoridade aqui, ó, tudo que ficou, sem esses vetos aqui, tá vendo? Tudo que ficou, ó, sem os vetos, tá? Professor, fiquei invocado agora. Por que tem veto sem ser riscado e tem veto riscado? Agora eu quero ver. Valendo 2 pontos. O desafio perverso, né? Deixa eu pesquisar aqui. Ah, peraí. Não, mas isso aí é difícil você pegar também, tá? Porque é específico. Por que tem um que é riscado e outro não é? Que preconceito é esse? Ó, artigo 26, vetado. Artigo 30, vetado com risco. Não sei, não. Talvez é porque Lembra? tentaram derrubar o veto? Aí, garota. É? Não. Mas não é tentaram, né? Você tinha que chegar assim, não, professor, isso é porque esse veto aí foi derrubado. Né? Não é tentaram. O veto sempre é tentado ser derrubado. Tem uns que são derrubados e outros que não são derrubados. Tá? Lembra naquela mensagem que o presidente envia? Né? Sim. O presidente enviou a mensagem, o Congresso analisou, vai derrubar ou não. Se ele não derruba, o veto fica mantido. Se ele não derruba, o veto fica mantido. Ó.
Se o veto é derrubado, então, negativo. Nada de vetar, meu amigo. Você vai promulgar o que a gente decidir, ok? Uhum. Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho aquela mensagem do veto, que é aquela igual, que eu trago razões, né? Do mesmo jeito lá do pacote anticrime. Tá aqui, ó, o Senado Federal, presidente do Senado Federal, do mesmo jeito, ó, fazendo referência a tudo que ele vetou, e vai ouvindo os ministros, colocando o que é que ele vetou, tá? E dizendo a razão do veto. Parte por parte. Isso aqui do pacote, aliás, da lei de abuso de autoridade. Aí eu tenho a vigência. Qual é a vigência? Aliás, qual é a vigência da lei? Está aqui. 120 dias. Certo? A lei de abuso de autoridade. Aqui é a vigência dela. Beleza? E quando é que ela foi publicada, professor? 5 de setembro de 2019. Então, 120 dias depois, são 4 meses, né? Então, é setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, no comecinho de janeiro, dia 6 de janeiro, começou já a entrar em vigor. Certo? Vamos lá na parte, né, para facilitar a nossa pesquisa. Olha, tem aqui, ó, promulgação das partes vetadas. Faltou aqui a preposição, né? Promulgação das partes vetadas. Uai, e como é que é promulgado algo que é vetado, professor? É porque o veto foi derrubado lá no Congresso, certo? Então, o presidente não concordou, né? Ele vetou. O veto dele foi derrubado. Aí, o presidente vai ser obrigado a promulgar o veto que ele não... Aliás, a parte do veto dele, que foi derrubada lá no Congresso. Entende? Ó, presidente, o Congresso fala assim, ó, presidente, essa parte que você vetou, nós não concordamos não, viu? Você vai ser obrigado a promulgar. Tá? Porque a promulgação da lei é de competência do presidente. Se ele não cumpre a obrigação dele, ele pode sofrer, né, crime, responder por crime de responsabilidade, tá? Porque a obrigação dele, ó, faz parte do papel dele, das obrigações dele, tá? Então, ele vetou, não quero não, tá? E a gente tem aqui, ó, as notícias, cadê? Ó, Congresso derruba 18 vetos presidenciais da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Dos 33 artigos vetados pelo presidente, tá? Dos 33 vetados, o Congresso derrubou 18. Então, só sobraram 15 vetos mantidos. 18 foram derrubados. Então, esses 18 vetos que foram derrubados se referem, né, como a gente estava antecipando, a esses artigos aqui que foram vetados, mas que aparecem riscados aqui, ó. Por quê? Porque o veto foi derrubado. Tá? E aí, professor, o que é que acontece agora? O veto é derrubado. E aí? Aquela parte que ele tirou do texto, como é que fica? Tá? Ela volta para o texto. Certo? Ela vai voltar para o texto. Aqui, como eu tenho momentos de promulgação diferentes, portanto, como eu tirei do texto, eu acabei transformando o texto único do projeto em 2 textos, né? Aquele que tinha as partes a menos e aquele outro que tinha as partes que eu retirei. Certo? Entendido aí? Sim. Então, aquele conjunto, aquele todo, né, que eu só fiz tirar algumas coisas que eu vetei, aqueles 33 artigos que eu vetei, o resto ficou lá. Esse texto que sobrou, eu já promulguei, tá? E já publiquei. Tá aqui, ó. O que sobrou do texto que eu vetei, eu promulguei e publiquei nesse dia. Aí você pergunta, e os vetos que foram derrubados? Como é que vai ser agora? Olha, ele volta para o presidente, os vetos que foram derrubados, voltam para o presidente promulgar, ou seja, incluir naquela lei, porque não faz parte da mesma lei, então quando promulga, não pode receber novo número, né? Porque aquela parte vetada faz parte lá daquele texto
que você promulgou antes. Entende? Então, eu tenho aquela parte que foi derrubada como sendo, né, constituída, né, como fazendo parte dessa lei. Se ela recebeu esse número, aqueles vetos que foram derrubados, eles têm que ser inseridos nessa lei. Então, quando o veto é derrubado, ele é promulgado, na promulgação, ele vai ser inserido naquela lei, né, que ele acabou se atrasando, né? Porque foi para o Senado, foi derrubado, voltou, só que o texto, né, a qual ele pertence, né, que ele fazia parte, já foi promulgado, já foi publicado, já está valendo, já está existindo, e ele ficou atrasado, né? Porque ficou nessa briga do veto, da derrubada do veto. A parte que retornou, que foi o veto derrubado, ele retorna para entrar dentro da lei, certo? Ele retorna para entrar dentro da lei. E aí, professor, onde é que fica? Está aqui, ó. Promulgação das partes vetadas, tá? Essa parte aqui, ó. Clicando nela, eu vou ver, lembra, ó, que eu publiquei o texto, né, sem os vetos em 5 de abril, e eu vou publicar depois os vetos que foram derrubados. Ó, derrubado o veto, todos os 13, aliás, todos os 18 que foram derrubados. E eu promulgo, né? E imediatamente publico posteriormente. Então, essa parte aqui do veto derrubado, eu publiquei em 27 de setembro, que foi o tempo, né, que o veto foi analisado e derrubado. Né? Passado esse tempo, eu promulgo e publico. Então, as partes do veto derrubado, né? Aliás, os vetos que foram derrubados foram publicados no dia 27 de setembro, certo? E o texto original foi publicado no dia 5. Então, o texto original, dia 5, tá? E o texto dos vetos derrubados foi publicado no dia 27. Então, 22 dias de atraso, ok? Beleza? Entendido essa diferença aí, esse atraso? Tá. E o que é que isso surge na prática, professor? Ora, lembra que todos esses crimes aqui de abuso de autoridade, eles passam a existir 120 dias depois da publicação, tá? Então, esses crimes aqui que primeiro foram publicados, tá? Eles começam a valer 120 dias depois dessa publicação aqui, ó. Então, eles vão começar, né, 120 dias depois, 4 meses, né, coloca um dia depois, então, vai entrar em vigor no início de janeiro. Tá? Agora, esses aqui, que foram publicados depois, esses crimes aqui, né, esses crimes aqui que passaram a valer depois, tá? Eles vão começar a valer no final de janeiro. 22 dias depois, certo? Deu para entender essa diferença? Deu. Opa, acho que eu acabei passando por um detalhe aqui, ó. Deixa eu refazer aqui, gente. Tá? Foi publicado no dia 5 de setembro, ok? Só que teve parte dele, ó. Olha aqui essa parte aqui final, ó. Ele foi publicado no Diário Oficial da União no dia 5 de setembro. Tá aqui. 5 de setembro. Só que por erro de digitação, eu publiquei uma edição extra, né? E foi retificado no dia 18 de setembro, tá? Ok? Tá aqui, ó. O que é que foi publicado no dia 18 de setembro, professor? Né? Que história mal contada é essa aí? O pessoal errou a digitação? Tá muito estranho aí, professor. Explica esse negócio direito, né? Vamos explicar direito. Tá? Quando a gente clica aqui, gente, ó, como vocês estão vendo aqui, abre uma página de Word, ok? Deixa eu apresentar aqui a página de Word para vocês. Tá? Essa parte aqui de Word é a retificação. Aí fala assim, ó, na página 2, onde se lê, artigo 13, leia-se, entendeu?
ok? Ele vai colocar a grafia correta. Só que isso aqui, Vai colocar toda a parte errada, né? isso, essa parte aqui que foi republicada porque estava errada, vai mexer no início da vigência dela. Entende? Entendi. Então, essa parte aqui que foi publicada novamente, porque a anterior teve erro, então eu publiquei novamente. Então, essa parte aqui não valeu essa data, vai valer essa data aqui. Isso serve para quê, professor? Ó, meu amigo, você foi preso porque você cometeu esse crime, né? Pensando eu que já estava valendo. Aí o seu advogado chega e diz, né? Deixa eu abrir aqui de novo. O seu advogado chega e diz, epa, calma lá, autoridade. Você está cometendo aí um abuso. Por que abuso? Você está prendendo uma pessoa dizendo que é crime e não é. Não, mas é. Não, meu amigo, você tem que entender, tá? Que isso aqui foi publicado no dia 18 de setembro. Então, ele vai entrar em vigor em janeiro, depois do dia 18. Ele não vai entrar em vigor em janeiro, depois do dia 5. Tá? Então, isso só é crime daqui a 2 semanas. Tá? Agora, ele praticou, não é crime, não. Agora, se daqui a 2 semanas ele praticar, é crime. Então, você está prendendo um rapaz de forma indevida. A mesma coisa aqui, ó. Entende? Vamos supor, vamos pegar aqui alguma coisa. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento. Se você negar, né? Ou seja, aqui é o policial, né? Lá da delegacia. Ok? O que é pena? 6 meses a 2 anos. Ele praticou isso aqui? Praticou. Mas quando ele praticou? Porque essa parte aqui é uma das partes vetadas. Então, só vai ser crime 4 meses depois desse dia aqui. Certo? Se ele for preso antes, ele é preso de forma injusta. Porque não há crime. Só vai ter crime depois dessa data, 4 meses depois. Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, no final de janeiro, se ele pratica, ele comete crime. Antes disso, ele não comete crime. Tá? Deixar de identificar-se. O que mais? Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Por aí vai. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua pena a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Entende? Então, isso aqui tudo vai ser crime, tá? Só que nessa data aqui para frente. Se tiver sido preso alguém lá para o dia 20 de janeiro desse ano, não era crime, meu amigo, porque ainda não tinha passado a vacatio legis dela. Porque foi publicada depois. Lembra que isso aí foi veto derrubado. Então, foi publicada depois. Ok? Deu para entender esse emaranhado aí? Deu. Nunca mais você vai cair numa dessa. Porque você Tem que sempre ler vai... bem, né? Essa parte. Não, você tem que saber o detalhe dela. A lei, é crime? É, mas é crime a partir de quando, doutor? Eu tenho que saber a data. É a partir de hoje? Se eu fizer isso, é crime hoje? Não, só vai ser crime amanhã. Opa, então beleza. Então não me venha querer me prender por algo que ainda não é crime. A lei existe, mas ela ainda não está valendo. Tá? É igual aquele apressadinho que vai bater a falta no jogo antes do juiz apitar. Meu amigo, o jogo está correndo? Está correndo. Mas é falta. Você só vai poder bater a falta depois da minha permissão, depois do apito. Não bata antes não, que não vale não. Tá? Só vale depois desse momento. Ok? Compreendido aí, turma? Ok. Tá? Então isso aqui é fundamental para que você entenda. Quando não tem vacatio legis, lembra lá da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Né? Se não tiver dizendo nada, é 45 dias depois. Mas normalmente sempre tem o prazo de vigência. Né? Sempre tem o artigo final lá dizendo a vacatio legis. Ok?
A mensagem é caminhada para o presidente, né? Aqui tem lá no Conju, né, a notícia sobre a derrubada dos vetos. Beleza? Pacote anticrime. Tudo isso é matéria de divulgação, é lógico, porque é matéria de disputa. Tá? Entendido até aí todo esse babado aí da sanção e do veto? Entendi, Roberto. Entendido, né? Então não se preocupe se tem alguma coisa assim confusa ainda, tá? É porque a gente está antecipando muita coisa que vocês vão ver no curso, mas você já sai, já dá a largada no curso, já entendendo como é que é esse babado aí, porque normalmente o aluno se forma sem saber isso. Quando chega lá na frente, não, o cara foi preso justamente mesmo. Meu amigo, olha a vigência da lei. Tá? Isso, gente, também às vezes é matéria de debate, quando eu tenho uma portaria da Vigilância Sanitária descrevendo quais são os entorpecentes, as substâncias entorpecentes ilícitas. Porque eu sei que tráfico ilícito de entorpecente é crime, né? Se é um entorpecente. Ora, o álcool é entorpecente, não é? Não é? Sim. O álcool é entorpecente, só que o álcool é um entorpecente lícito. Eu tenho entorpecentes ilícitos. Aqueles que são crime ao serem comercializados, né? E consumidos. Mas vamos focar no comércio. Ora, para eu saber quais são as substâncias, eu tenho que ter uma lista. A lista é uma portaria da Vigilância Sanitária dizendo o que é, quais são as substâncias ilícitas. Está aqui a carrada dela. Está lá. Agora, enquanto vigorar essa portaria, eu sei quais são as substâncias. Vamos supor que essa portaria seja revogada e editada uma nova portaria para incluir mais substâncias. Vamos supor que entre a revogação de uma e a publicação da outra, fique um vácuo de um dia. Tá? Um dia. Ora, se eu não tenho portaria nesse um dia, eu deixo de ter as substâncias entorpecentes ilícitas. O cara foi preso por tráfico? Não, meu amigo. Não tinha a portaria, eu não sabia que era tráfico. Eu não sabia que era ilícito. Só foi saber no dia seguinte. Vamos supor, ontem não tinha portaria, hoje tem portaria. Então, hoje, eu sei quais são as substâncias ilícitas. Ontem não tinha. E se eu fui preso ontem? Não, meu amigo. Como é que eu vou ser preso baseado em uma substância ilícita se não tinha a portaria? Só foi ter no dia seguinte. Tá? Então, naquele dia não era crime. Entendeu? Sim. Entendeu, né? É a mesma razão. Vamos lá. A promulgação a gente já viu, né? A gente já falou sobre ela, mas a gente vai só concluir a leitura do texto. O que é promulgação? A lei passa a existir com a promulgação, que ordinariamente é ato do chefe do executivo. Ordinariamente, né? Extraordinariamente pode ser ato dos outros. Consiste na declaração formal da existência da lei. Rejeitado o veto presidencial, será o projeto encaminhado à presidência para efeito de promulgação no prazo de 48 horas. Lembra do que a gente falou? Ora, e aquele veto que foi rejeitado? Como é que vai fazer agora? Porque o texto já foi promulgado. Como é que eu vou fazer com esse restante de texto aqui? Né? Então, rejeitado o veto, será o projeto encaminhado à presidência para efeito de promulgação no prazo de 48 horas. Ou seja, o presidente vai receber e vai ter que promulgar. Tá? Esta não ocorrendo, ou seja, se a promulgação não ocorrer em 24 horas, aliás, em 48 horas, se o presidente birrar, né? Não, eu vetei, eu não vou promulgar isso aqui. Não vou ser obrigado. É a obrigação dele, né? Ele pode responder por crime de responsabilidade, se ele não fizer. Mas se ele não fizer, vai deixar por isso mesmo? Não. Se ele não fizer, o ato competirá ao presidente do Senado. E se o presidente do Senado também não fizer, né? Disporá de igual prazo, 48 horas, e se ele não fizer, o ato deverá ser praticado pelo vice-presidente dele. Ok? Mas eles vão poder ser passíveis de crime de responsabilidade, tá? Porque deixaram de cumprir com a obrigação sumamente importante
do cargo dele. Ok? Beleza, gente? Podemos seguir para a próxima? Ok? Podemos. Ok, né? Hello? Ok. Vamos lá. A publicação a gente também já viu, mas é só para critério mesmo de concluir a leitura, né? A publicação é indispensável para que a lei entre em vigor. Lembra que promulgação é coladinho com a vigência, tá? Promulgação é coladinho com o vacatio legis. Publicação coladinho com o vacatio legis. Coladinho com vigência. É pela publicação que eu sei se a lei está valendo ou não. Beleza? Então, sempre lá no finalzinho vai ter o último artigo da vacatio legis e logo abaixo dele a data da publicação. Então, eu faço a conta. Tá? Se for redondinha em meses, fica fácil de contar. Ok? 4 meses depois, né? Um dia depois, daqui a 4 meses. É dia 5, dia 6 e por aí vai. Ok? Beleza? Então, publicação tem a ver com vigência. Publicação tem a ver com validade da lei, ou seja, quando é que ela está valendo, vigendo, tá? Quando é que ela começa a obrigar? Ah, não sei, eu tenho que contar aqui, eu tenho que saber qual é a data. A data está aqui. E qual é o prazo de vigência, a vacatio legis dela? Está aqui, então faça a conta. Certo? Então, a publicação serve para vincular a entrada em vigência, né? Quando é que a lei vai começar a obrigar. O início de vigência pode dar-se com a publicação, ou seja, a gente viu na medida provisória, né? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, ou decorrida a vacatio legis, que a gente já está careca de saber, que é o tempo que medeia, né? O tempo de espaço, né? Entre a publicação e o início da vigência. Vigência é o início da obrigação. Ok? Tudo certo aí? Tudo certo aí, gente? Ok. Certinho. Ok. Então, a gente vai ter depois a lei delegada. Tá? A lei delegada, como a lei diz, é uma lei que o presidente faz dentro dos termos e sob a permissão do parlamento. Tá? Embora a elaboração da lei seja da competência do Poder Legislativo, o artigo 68 da Constituição prevê a hipótese de o presidente da República solicitar a delegação ao Congresso para legislar sobre determinada matéria, vedada a inclusão do seguinte elenco. Ou seja, ele tem algumas matérias, fora a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira garantia de seus membros, a nacionalidade, cidadania, planos plurianuais, enfim. Ele pode, alguns temas, pode, menos esses. Tá? Na delegação, que se faz mediante resolução do Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional permite, e no lugar da palavra permissão, o nome que vem é resolução. Tá? Resolução número tal do Congresso Nacional permite ao presidente da República editar lei delegada dentro dessa matéria e dentro dessas condições, tá? Que deve constar na matéria e os termos de seu exercício. Caso conste na delegação, o projeto do Executivo deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional em votação única, vedada qualquer emenda. Ok? Então, é só para a gente também saber que o presidente, com a permissão do Congresso, ele pode editar lei delegada. O nome da lei delegada é porque é sob delegação, sob permissão, autorização do Congresso. Tá? Para quê? Para que a gente lembre que a lei é de matéria primordial a sua construção do Congresso, ou seja, do Parlamento. Aí a gente tem a lei delegada, que é dentro dessas condições aí. O presidente vai editar todo controlado pelo Parlamento. E tem a medida excepcional para atender urgências urgentíssimas, tá? Que é a medida provisória, certo? Lembra que a medida provisória entra em vigor na data da publicação, ela começa a valer imediatamente. Por quê, professor? Porque é para atender a urgência. Então, é claro que o presidente tem que colocar essa medida provisória para valer agora, porque não pode esperar nem um dia, porque é urgente. Só que essa medida ela vai ser analisada pelo Congresso, tá? Pelos deputados e senadores, para que ela continue existindo. Se o Congresso rejeita, ela some do mapa, tá? Deixa de existir, deixa de obrigar, né? Deixa de viger,
E se o Congresso autorizar, ela deixa de ser medida provisória e passa a ser lei. Certo? Beleza? Ok, gente? Ok. Ok. Muita coisa, né? Nossa Senhora. Pois é, mas são detalhes, gente, que a gente precisa ter para o conhecimento desse texto que a gente tem dentro do Vadimeco, né? Para que a gente entenda algumas coisas, para que a gente não fique como leigo. Ei, o que é aquele risco ali? Não faço a menor ideia. O que é aquele negócio vetado ali? Também nem imagino. Como é que é? E por que tem essa data aqui no final? Também não sei não. Então, assim, é importante que a gente comece o curso de Direito sabendo identificar esses textos, né, que estão no nosso Vadimeco, ou seja, as leis, a estrutura da lei. Né? Aqui, agora, a gente vai entender a estrutura da lei. Tá? Como é que ela começa a existir? Ou quais são os passos que ela tem para começar a ser criada? E, no decorrer do curso, vocês vão se debruçar sobre o conteúdo da lei. Tá? A nossa obrigação é você compreender a estrutura dela. Você compreender os passos que ela dá para ser criada. Certo? Do mesmo jeito que a gente entende, depois de alguns anos, né, como é que o bebê nasce. Olha, como é que o bebê nasce, meu Deus? Como é que a lei nasce? Eu tenho que saber, ué. Eu não posso guardar para mim essa curiosidade que está me matando, me roendo aqui por dentro, né? Como é que a lei nasce? Agora eu sei. Tá? Qual o esqueleto dela? Qual é essa estrutura? Qual é a briga que tem antes, a disputa antes, para uma lei existir, entrar em vigor, nascer? Porque a galera acha que é fácil criar uma lei, né? A galera acha que é só, isso é muito fácil, porque o presidente é ruim, porque o Congresso não presta. No instante resolve isso, rapaz. É só fazer uma lei. Vai. É fácil assim fazer uma lei? Não é não, gente. Porque a lei obriga todo mundo. E para ela chegar obrigando todo mundo, ela tem que ser produzida de forma muito bem feita. Por isso ela passa pelas casas do Congresso, são muito debatidas, são votadas, depois o presidente analisa, vai vetar ou não vai vetar, para deixar passar uma lei, porque depois que ela existe, meu amigo, vai valer para todo mundo, vai obrigar todo mundo, e depois não reclame, dizendo que a lei é ruim, dizendo que a lei não presta, porque você teve todo o tempo do mundo para analisar, tanto o Congresso como o presidente, tanto a Assembleia como o governador, tanto a Câmara dos Vereadores como o prefeito. Tá? Agora, só depois dela começar a valer, a obrigar todo mundo que você vai reclamar, aí não dá, né? Então, nossa missão é essa, ensinar a vocês a estrutura, o esqueleto da lei, entender como é que ela é construída, o debate do ser justo é lá, agora que ela existe, agora, meu amigo, é aplicar, não venha com esse papo dizer que é injusto não, que esse papo era lá no Congresso, era lá na Câmara, era lá na Assembleia, depois que ela nasce e passa a valer, porque ela ainda tem o vacatio legis para você reclamar dela, ainda tem a vacatio legis. Depois que ela passa tudo isso, meu amigo, é para ser aplicada, né? Não é para ser contestada. Ok? Tudo certo? Sim. Damos conta do recado? Ok, professor. Tudo bem, né? Então vocês não vão mais ser pegos, escorregar em nenhuma pegadinha, né? Lembra que isso aí, tá? Essas coisas de sanção, de promulgação, desses prazos todos, da vacatio legis, que a Ana Paula respondeu assim, na ponta da língua, isso é matéria também de concurso, tá, gente? Isso aí não é só floreio para você ser culto e você ser diferente dos outros estudantes que não sabem essas diferenças. Isso aí tem aplicação prática na vida real, tá? Ok? Ok. Podemos Certinho. encerrar? Podemos encerrar? Sim, senhor. Então, obrigado aí pela parceria, tudo de bom, bons estudos, cabeça firme aí nessa quarentena, estudando, tentando colocar a vida em equilíbrio, tá? Relaxando com as pressões e com as cobranças que a gente vem sofrendo, para que a nossa cabecinha fique tranquila, beleza? Tudo de bom aí para vocês, para a família de vocês, fiquem todos bem, tá? Tchauzão. Valeu. Professor, Tudo de bom. professor. Eu vou só encerrar aqui a gravação, Vadelã, e a gente continua o papo. Beleza. Tudo de bom, gente.